Seja bem-vindo a mais um Copecast, o podcast oficial do Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá. E no episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre o direito do consumidor e o trabalho do PROCON na cidade de Maringá. E para falar mais sobre este assunto, estamos com um advogado, especialista em direito público, vereador licenciado no seu segundo mandato e hoje coordenador do PROCON de Maringá, Flávio Mantovani. Seja muito bem-vindo, Flávio. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar falando sempre do direito do consumidor, ainda mais com os meus amigos do direito aqui. A gente fica mais à vontade ainda para falar sobre os temas. Bacana. E complementando o time do Copegem, estou aqui com minha amiga de trabalho, Malu Romancini, que é sócia da Romancini Advocacia Empresarial e da Externa Cidadania Europeia, especialista em Direito Internacional e uma das diretoras do Copegem. Boa noite e bom dia, né, para quem está nos assistindo. E é um prazer estar aqui, com o meu colega, né, de faculdade, Flávio, com a Cir também, com você, Fred. Muito obrigado pelo convite. Espero que saiam muitas ideias, muitos insights e um bate-papo legal aí para quem está nos assistindo. Opa, com certeza. E também complementando o nosso time dos advogados, estamos com José Assir Marcondes Júnior, advogado com experiência em defesa dos consumidores e empresas perante instituições financeiras, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela UEL. Assir. Boa noite, bom dia, depender da hora aí. É uma honra e ao mesmo tempo uma responsabilidade gigantesca estar aqui hoje, falando desse tema que nos é tão caro, que é tão caro à população, e vamos lá, vamos fazer acontecer. Com certeza. E antes de a gente começar aqui o nosso episódio, eu gostaria de alguns minutinhos para agradecer os nossos apoiadores aqui do projeto. Primeiro a Cafiço Contabilidade, transformando sonhos de empreendedores em realidade. A iBox e-commerce com resultados reais, que estão nos cedendo esse espaço aqui para gravação. Também ao escritório Veríssimo e Viana Advogados, que é uma banca voltada ao direito empresarial full service, focado na construção de soluções jurídicas personalizadas, com a ênfase que você precisa, do nosso conselheiro Rafael Veríssimo. E também do escritório de advocacia Romancini, Advocacia Empresarial, que é um escritório que atua nas áreas societárias, contratual, trabalhista e internacional, uma advocacia inovadora focada na prevenção de problemas com sócios, funcionários e terceiros. E por último também a IT 44 Destilaria, bebida alcoólica de verdade, que hoje trouxe aqui 2 brindes para os nossos convidados aqui. Então trouxe aqui uma garrafa de joelho de abelha para você, Flávio, presente aí. E também para você, Assir, o joelho de abelha. O joelho de abelha legal, é um drink pronto de gin, mel e limão, então... para você tomar em casa, bonito, hein? Abrir a garrafa, tomar bem gelado, bem bacana, tá? Ele que basta legal. servir com boas pedras de gelo e seu coquetel tá pronto. Produção maringaense? Isso, na verdade a gente tá com a fábrica em Florianópolis, mas a gente nasceu aqui em Maringá, mas a gente aqui pertinho, no local. Muito obrigado. Tá aprovado, hein, gente? Eu já tomei, maravilhoso esse drink aí, muito bom mesmo. Aprovadíssimo, Fred. Show. Então vamos lá, vamos começar falando aí sobre esse tema, né, direito do consumidor e o PROCON. E primeiro, eu gostaria de começar com uma pergunta para você, Flávio. Acho que a gente pode começar com os big numbers do PROCON atualmente, para que a nossa audiência para que a nossa audiência saiba do tamanho do projeto, né? Então, alguns números que você pode estar passando para a gente, número de atendimentos mensais, pessoas impactadas. Pois é, a gente assumiu o PROCON em novembro do ano passado, então a gente tinha uma média de atendimento e eu cheguei no PROCON com a missão de levar o direito do consumidor para toda a população, né? Conseguimos isso, eu consegui quintuplicar os atendimentos do PROCON nesse período. Então é difícil hoje você ter um maringaense que não tem na ponta da língua o telefone 151. É algo que as pessoas não sabiam. Inclusive nesse mês agora que passou, o Andy que está aqui trabalha comigo lá, a gente atingiu um recorde histórico de atendimentos, né, Andy? Acho que foi 32 mil atendimentos. No semestre, desculpa. Um recorde histórico de atendimentos. Então o PROCON ele conseguiu avançar muito nesse sentido. Como é que funciona? Eu cheguei no PROCON, eu vi, obviamente, que muitas pessoas, principalmente idosos, quando ele leva um golpe, alguém coloca um dinheiro na conta dele, um empréstimo não autorizado, ele não vai no PROCON, né? Então, conversando com muita gente, eu descobri que tinha pessoa que estava pagando empréstimo há 15 anos, não sabia. Tinha pessoas que tinham um débito na conta de 20, 30, 40, 50 reais e a pessoa ou não sabe olhar o extrato bancário ou o idoso não quer mostrar esse extrato para um familiar, que é para ele não saber quanto que o cara tem na conta, enfim. E a gente falou, peraí, então a gente tem que ir atrás das pessoas. Então, começamos com o PROCON do Povo no terminal.
às quartas-feiras, onde passam de 40 a 50 mil pessoas, porque a pessoa que é idosa está no bairro, ela já não paga o ônibus, então ela entra no ônibus em casa, chega no terminal, é atendida e volta, e não acaba não gastando nada. E depois disso a gente, peraí, mas tem gente em casa também que não consegue ir até o PROCON. Fizemos lá o PROCON em domicílio para pessoas com dificuldade de mobilidade. Então o PROCON hoje, a pessoa liga no 151, vai na casa da pessoa, então tem muita gente acamada, gente aposentada, idosos com acima de 90 anos, enfim. Em tratamento, a gente também faz o atendimento. E essa outra ordem que eu dei foi, o PROCON tem que estar todo dia na rua. Então, de segunda a sexta-feira, o PROCON está num bairro da cidade com unidade móvel, com computadores, com internet, enfim. Então, a gente conseguiu fazer essa mudança, né, nesse pensamento do PROCON, nessa maneira das pessoas enxergarem o PROCON. Estamos investindo pesado em mídia. A gente nunca teve um investimento em mídia do Direito do Consumidor, e a legislação CDC fala isso, que é a obrigação do órgão é investir em todos os meios de comunicação para poder orientar o consumidor. Então a gente conseguiu fazer isso crescer. Você perguntou dos grandes números aqui, a gente tem hoje 33% dos atendimentos são banco. Basicamente é empréstimo não autorizado, que os bancos saem colocando dinheiro na conta das pessoas. Depois, se você quiser falar isso aqui, o Acir deu uma aula sobre essa questão do direito bancário, que inclusive eu até falei para os amigos do PROCON, aos nossos colaboradores, para te chamar para ir lá. Nem sei se já ligaram já. Já fizeram o primeiro contato, mas a gente tá não marcou ainda. Né? Foi muito bacana. E depois nós temos as telefônicas. E o que a gente fez? Inovou também com a questão das telefônicas. Então, os mais 30% são a telefonia. Então, a gente pegou a maior empresa que tinha mais problemas, vamos dizer assim, no PROCON. Posso até falar aqui que é a TIM, porque ela tem, o share dela é maior mesmo, então não dá mais problema, né? O que a gente fez um combinado? A própria empresa colocou um colaborador dela dentro do PROCON. Nós colocamos uma sala exclusiva ali. A gente chama ali de espaço empresa. Então, ali tem um atendente da TIM que fala diretamente com a empresa. Então, antes, uma pessoa chegava no PROCON, ele tinha que esperar na fila do PROCON, ser atendido no guichê, fazia aquele processo, tem 30 dias para a empresa responder. Se aquele processo não vai adiante, não tem resposta, tem que ter uma audiência no PROCON, tem coisa que dura anos, né? Então, com isso, a gente faz o quê? A pessoa senta na mesa, conversa com o atendente liga na empresa e resolve com 10 minutos, o cara vai embora feliz. A TIM não está levando mais multa, o PROCON desafogou o seu fluxo, né? E a pessoa, o consumidor, saiu de lá contente. Então, são os pequenos ajustes que a gente conseguiu quintuplicar o atendimento e liberou a fila, ninguém fica esperando mais. Entendi, bacana. Então, falei demais aqui ou não? Não, pode falar, né? Podcast para falar mesmo. Pode falar. Uma conta rápida aqui, né? Então, 32 mil atendimentos no semestre, mais ou menos ali 5 mil atendimentos por mês o PROCON hoje realiza. O Andy que sabe que está com os dados aqui, eu não sei não, mas é por aí mesmo. Bacana, legal. Muito legal, né, Flávio? É bacana a gente trazer essa inovação também para o órgão público, né? Porque quando a gente fala em inovação, muitas vezes as pessoas pensam, mas como que o órgão público vai inovar? Tá aí um excelente exemplo Sempre de como inovar, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, mas inovação tem que ter a ver com tecnologia. Não é, gente. É fazer algo de uma forma otimizada, né? E você conseguiu ter todas essas ideias que trouxe o PROCON mais em evidência e mais junto à população. Então, parabéns, viu, Flávio? Bem, obrigado. E agora o próximo passo é digitalizar o atendimento, hein? A gente vai chegar lá. Vai ser o primeiro PROCON digital do Paraná. Aguardem aí. Desafogar mais um pouquinho ainda. Mais um pouquinho. A gente fez uma pesquisa, estou falando aqui, tá? Você está falando aí, tô embora. Pode. A gente fez uma pesquisa aproveitando a Expo Engá para saber o que a população acha do PROCON, enfim. Então a gente teve alguns dados bacanas, se eu lembrar de cabeça aqui. 81% das pessoas falam que se o PROCON fosse online ia utilizar mais o serviço do PROCON. 50% das pessoas já utilizaram o serviço do PROCON, a outra metade ainda não, né? Nós temos aí quase que 80% das pessoas que hoje consideram o serviço do PROCON ótimo, bom ou ótimo, que isso é bem legal também, né? E dessas pessoas, acho que 90 e tantos % acham indispensável ter a educação financeira nas escolas para as crianças. Então são dados que são interessantes. A gente está desenvolvendo uma cartilha, que daqui uns dias nós vamos entregar na cidade, que é para entregar para a dona de casa, para a pessoa que está na rua, mas é uma cartilha bonitinha, o cara vai abrir a cartilha, vai estar explicando o que é entrada, saída, fluxo de caixa, mas de maneira bem lúdica, assim, fala, olha, quanto que eu ganhei esse mês vendendo pão? 10 reais.
Quanto que é meu bolsa, sei lá, família? 200. Quanto que eu paguei de aluguel? Menos 500. Então um borderôzinho mês a mês de janeiro até dezembro para a pessoa preencher e colocar os dados embaixo. Quanto que eu vou guardar esse mês para mim fazer, colocar na poupança? E tudo bem explicadinho, bem arrumadinho. E ali a gente está colocando os QR Codes também para as pessoas saberem onde comprar mais barato, né? Depois até se você quiser eu vou entrar num assunto aqui que hoje, segundo o SPC Serasa, 92% das pessoas acima de 60 anos estão na internet o dia todo dia, né? Por isso que quando eu falo QR Code, mas o cara de idade não sabe mexer, sabe sim. Mais que nós até, Mais né? que nós aqui. Então a gente tem pesquisas no Procon, então tem lá pesquisa do combustível, pesquisa da cesta básica, pesquisa da fralda para criança, fralda geriátrica, tem de tudo, gás de cozinha. Então vai lá, mercado. A senhora sabia que você consegue saber qual é o mercado mais barato através do Procon? Clicou no QR Code, o cara vai ter qual é o mercado do mês mais barato. Eu quero comprar gás de cozinha. Clicou em cima ali, vai saber onde tem o gás de cozinha mais barato. Ou seja, é como se fosse um manual financeiro para introduzir essas pessoas à educação financeira. A gente sabe que na escola, hoje que está se começando a falar em educação financeira, no nosso tempo, mas nem falava disso. A gente tratava de assunto que não cai na prova da vida, mas caiu na prova do papel, né? Só que os assuntos que realmente interessavam, a escola não ensinou para a gente, né? Então a gente tem que resgatar essas pessoas que não entendem absolutamente nada de educação financeira e mostrar que é possível. Legal. Fiquei com uma dúvida aqui, Flávio. Deixa eu falar que eu falo 3 horas. Não, mas eu já vou te fazer outra pergunta. Já vou tomar pose de entrevistador aqui. Você falou aí da cartilha que foi desenvolvida para os consumidores, né, para fazer essa questão da educação financeira. Hoje a gente sabe que desde a lei do superendividamento, né, de 2020, é uma obrigação dos bancos também garantir que o consumidor vai saber o que ele está contratando ali de forma clara, que ele vai estar suficientemente educado para assumir algo nesse sentido. O Procon tem poder para fazer essa intermediação também com as instituições financeiras, uma cartilha para os bancos como atuarem perante seus consumidores ali que vão... Olha, até tem, mas a gente tem que ser bem eu acho que você também tem a mesma maneira de pensar que eu, a gente tem que ser prático e objetivo. O banco não está nem aí, ele quer ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? Então, por mais que você tente falar com os bancos, que você faça reuniões, vou dar um exemplo aqui. Tem um banco que não é de Maringá, mas ele atua aqui em Maringá, que de tanto fazer empréstimos para as pessoas sem autorização, o Procon emitiu uma multa de 5 milhões de reais para esse banco, né? Muito bem, então falou, olha, você tem uma multa cautelar, então a gente aplica a multa cautelar e falou, olha, você tem aqui 300 processos, resolva os 300 processos em 30 dias que você não paga a multa. O banco correu lá igual um louco, veio com um avião para cá com um monte de advogado, enfim, resolveu, pagou, devolveu o dinheiro, beleza. No dia seguinte começou de novo todo aquele rolo de novo. Ou seja, os bancos, infelizmente, eles trabalham, eu não sei nem como é que chama isso, você que é do direito bancário vai saber melhor que eu. Eu acho que é uma amostragem de erro, né? Ou seja, você faz errado com 10 pessoas, que uma só vai reclamar e vai compensar pagar as duas, né? É um sistema de microlesões que chama, né? Olha lá, é isso aí. Você espalha a lesão para todo lado, para não valer a pena brigar contra o banco. Exato. E daí você acaba valendo a pena o seu crime, né? Eu acho que não tem nada que dá mais dinheiro no Brasil do que banco, né? Não. Tanto que lojas são bancos também, né? Se você pegar lojas que têm suas próprias financeiras, também são bancos. Sim. Então, com certeza não é um mau negócio, né? Se tá indo por esse lado, né? Com certeza. E a gente vê essas microlesões também, né? Assim, na parte do direito do consumidor para o consumidor de passagens aéreas. Acho que é a mesma lógica, né? Você vê lá, um avião tem quantas pessoas? 300 pessoas. Quantas vão reclamar porque a bagagem foi extraviada, ou porque perderam coisas, ou porque atrasou lá e não deram nenhuma assistência, né? Mas voltando ao contrato bancário, até queria perguntar para você, Assir, porque assim, mesmo a gente, não sei vocês, mas mesmo a gente tendo faculdade, tendo condições de ler um contrato, é impossível, na minha opinião, compreender. Muitas vezes, pega um exemplo, a máquina de cartão de crédito. Você lê o contrato, você vê as taxas, você faz as contas, não bate. Nenhum daqueles números bate. Sim. Então, eu acho que eles fazem realmente de propósito, né? Sim. Não é possível, não é possível. É o famoso caso pensado, né? Apesar do Procon, do CDC estarem ali em cima para o banco fazer um contrato claro, com destaque ali onde vai ter alguma redução de direito do consumidor, a gente sabe que a lógica é outra. O contrato, ele na verdade é pensado para não dar vontade de ler. É isso aí, né? Gigante, até né? A forma de atendimento dentro dos bancos geralmente já é montada para você não ter tempo de ler,
só ir aderindo ali, te explicam mais ou menos por cima, mostram onde assina e acabou, né? Então depois a gente vai lá como advogado tentar interpretar tudo aquilo. Muita coisa realmente não faz sentido e está ali para dificultar a leitura, né? Então isso está na contramão do CDC e é nossa briga diária. É isso aí, né? É uma prática muito comum, infelizmente, né? Esses empréstimos também nas contas dos aposentados, consignados, né? A gente vê muitas vezes, a gente teve alguns casos lá no escritório que a gente via que o empréstimo foi feito por um correspondente em Pernambuco. Imagina, a coitada da senhora de 60 e poucos anos nunca pisou em Pernambuco na vida, né? Mas infelizmente é uma prática que a gente vê muito, né? Sim. E sofisticada, né? Porque muitos desses empréstimos consignados, eles são validados com biometria facial. Exato. E um dia desses saiu alguma matéria mostrando como que algumas quadrilhas montam esse esquema de biometria facial. Tem pegando até isso. Foto de documento 3x4, monta uma pessoa com almofadas para ter o efeito 3D. A impressão faz também com o efeito 3D para acontecer o reconhecimento. E a prova consignado assim, a rodo. Que absurdo, não sabia dessa. Sim, essa é nova e os bancos deixam passar, né? Ao mesmo tempo são coniventes ali com a E com a hoje prática. tem uma prática até pior do que essa que a gente está constatando no PROCON. A cada dia mais, existe um vazamento de dados, né? Primeiro, como é que pode ser o banco pegar o CPF de todo mundo e botar o dinheiro na conta de todo mundo? Enfim, já existe um vazamento de dados de alguém daí, né? Segundo ponto, a gente tem um vazamento de dados que vem do banco que a gente não consegue provar. Vou dar um exemplo aqui. Tem muito caso no PROCON, por exemplo, a pessoa de idade colocaram um dinheiro na conta dela hoje, tá lá, R$2.000. No mesmo dia, liga uma pessoa se fazendo passar pelo banco e fala: o senhor que é o senhor José, tem R$2.000 na sua conta, mas o dinheiro não é seu. Eu sou aqui do banco tal e nós colocamos errado esse dinheiro na sua conta. Então o senhor pode devolver nesse Pix que eu vou te passar? A pessoa, obviamente, vai devolver porque não sabe. Resumindo, o cara fica devendo os 2.000 e perdeu mais 2, né? Sim. Então existe um vazamento de dados que vem dos bancos que a gente não consegue provar, mas não tem como não ser de outro lugar, a não ser do banco. Né? Não tem explicação, né? Então eu falo sempre que quando um bandido que está preso liga para você e fala que está com um parente seu para tentar tomar um dinheiro ou algo nesse sentido, ele é menos nocivo do que um banco na sua conta, porque o bandido você pode desligar o telefone, o banco você não consegue, né? Então a pessoa chega lá para reclamar, acabam enfiando mais dinheiro em cima dela, o cara fica devendo mais ainda. Então hoje é um caso muito sério esses bancos que a gente tem enfrentado. O PROCON tem suado muito para tentar resolver esses casos de banco, tanto é que são já mais de 30% dos atendimentos, né? O segundo a telefonia e depois vem os planos de saúde, mas enfim, não está fácil. Legal, Flávio. Você comentou que 50% da população já utilizou os serviços do Já PROCON. uma hora ou outra já passou pelo PROCON ali. Né? E eu queria fazer uma pergunta mais simples, assim, para esses outros 50%, né, da população que ainda não utilizou, qual que seria o passo a passo para eles irem atrás, né? O que eles têm que tá pensando das compras deles, né, dos contratos que eles têm para ir procurar o PROCON, né? Pois é, a gente sempre fala, na dúvida, liga 151, você não paga nada de graça, né? Liga lá, liga no PROCON, você vai pagar uma conta, você está desconfiando que o troço está meio errado, a esmola é demais, internet, você está muito barato, não compra, né? Está desconfiando de alguma coisa? Ligue no PROCON. Tantos casos escandalosos que a gente vê na cidade, se a pessoa tivesse ligado no 151 que é de graça, ela ia saber que é fria, você não ia cair naquilo, né? Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, então as pessoas têm que procurar. Eu vou dar um outro exemplo rapidinho aqui, plano de saúde. Tem um plano de saúde que atua aqui na cidade também, que ela tem lá 1.500 crianças que fazem terapia, por exemplo, os autistas e tal, né? A coparticipação dava R$20 por terapia. Tem gente que faz todo dia, né? De um dia para o outro, mandaram uma carta para as pessoas, aumentando de 20 para 60. Triplicaram o preço. Isso não pode, é abusivo, né? Enfim, mas das 1.500 crianças, só foram 20 pais reclamar no PROCON. Nós demos 20 multas de R$10.000. O plano de saúde fez o quê? Pagou essas 10 multas. Compensou, tá tudo certo, entendeu? Então esse é o grande problema. Quando você vai, direito consumidor, eu falo para as pessoas o seguinte: se você entra na justiça para pegar um dano moral da maluca que bateu no seu carro, esse processo é para você.
né? Se você entra no PROCON com um processo para o seu direito enquanto consumidor, ele serve para todos nós, né? Exato. Então, por isso que as pessoas têm que buscar o direito do consumidor. É diferente, né? Não é uma coisa pessoal, individualizada sua. Quando você faz justiça para você, para o consumidor, você faz para todos nós. Você muda uma realidade, né? Por isso que as pessoas têm que abrir o olho e ir no PROCON. Não vai pagar a conta que não é sua, né? Entendi. Esse o Flávio, primeiro passo, né? a gente tem que mudar essa cultura, né? De, é só R$20 a mais. É só isso daqui. Não, gente. É um direito, igual o Flávio falou, o direito do consumidor, ele cria força na medida em que a gente se une, né? Porque se tem 50 pessoas lesadas e uma só reclama, é uma coisa. Se as 50 reclamam, a força é muito maior, né? Então, procurem, até os advogados, né, Cira? A gente tem que falar que eu, como advogada, sempre oriento os meus clientes. Vai primeiro no PROCON, tenta resolver, né? Porque às vezes é um negócio tão pequeno para nós como advogados, né, movermos todo o judiciário para resolver aquele problema. E o PROCON tem atuado fortemente e tem resolvido muitos casos antes de precisar levar esse caso à justiça. Então, fica, né, a dica, né, e nós também como advogados, fazer essa colaboração, né? Não sair processando todo mundo, já que a gente tem um PROCON tão eficiente aqui em Maringá, né? E não só em Maringá, né? A gente tá falando porque a gente conhece a nossa realidade. Mas procure realmente, isso que o Flávio falou é muito verdade. A gente não pode, perdi, a companhia aérea lá perdeu minha mala, mas eu vou deixar, porque só deu uma quebradinha aqui na mala, as coisas voltaram uma semana depois. Mas, gente, não pode. A gente tem que mudar a nossa mentalidade de não se conformar com coisa errada. De não falar, eu só vou perder um pouquinho. Não é pra perder nada, né? Então, a gente tem que mudar ali uma cultura, né? Que a gente tem que entender de realmente buscar o seu direito, né? Realmente fazer valer isso aí. Exato. E o PROCON, ele é o primeiro passo mesmo, né? Porque se não resolver dentro do PROCON, depois quando você entra com o seu processo na justiça, você vai ter um argumento a mais. Olha aqui, senhor juiz. Sim. Eu fui lá no PROCON, fui atendido, a empresa de telefonia, o banco foi convocado para fazer uma conciliação ali comigo, não compareceu. Então tem um motivo a mais para ter danos morais. Então é um fator até de aumentar a sua indenização. Exatamente. Né? E só colocando um contraponto sobre o que você falou de todo mundo entender e buscar seus direitos, a gente enfrenta uma coisa no judiciário que é aquele argumento da indústria do dano moral, né? Exato. Que aqui no Brasil a gente importou a legislação do Código de Defesa do Consumidor da Europa, dos Estados Unidos. E lá as coisas funcionam de forma muito diferente, né, Flávio? O judiciário, ele dá aquela penalização pesada mesmo para o banco, multas, indenizações e rapidinho, milionárias, né? Rápidas, que daí desincentivam mesmo as práticas, né? Aqui a gente fica brigando também, além de brigar com as empresas, acaba brigando com o judiciário, às vezes, por conta dessa falácia da indústria do dano moral. Mas a indústria é do sistema de microlesões. Quem está ganhando dinheiro são as empresas de telefonia, os bancos, né? Que estão aí infringindo os direitos do consumidor rotineiramente, diariamente, né? Tem também tentam desestimular também o advogado, vamos falar a verdade. Você fica às vezes 2, 3 anos com para ganhar R$2.000 de indenização, né, Flávio? Aí o cara vai lá e dá lá uma sucumbência lá de duzentão lá, é difícil também, né? Ou quando dá, né? Porque a Justiça Federal muitas vezes isso pode desanimar o advogado, para não dá nem não dá muito trabalho, né? Sim, né? Então, realmente, e como se é muito lógico, né, assim, como você mesmo disse, só concluindo, que se eles estão aplicando indenizações irrisórias, os bancos vão continuar praticando essas microlesões, porque não resolve o problema, tá compensando para eles, né? Se você pegar mesmo o exemplo dos Estados Unidos, as indenizações são milionárias, né? Um processo, em média, nos Estados Unidos demora uma semana de consumidor. O nosso demora 3 anos. E ainda fala, não, mas o advogado vai ganhar 30% ainda em cima, depois de 3 anos trabalhando e ainda brigando com o juiz, recorrendo para aumentar dano moral, né? A gente tem uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. Se você pegar o mesmo caso no Paraná e no Mato Grosso, a indenização no Paraná dá 5 mil para aquele caso específico, no Mato Grosso dá 15. Então, assim, é uma insegurança jurídica, mas mesmo os 15 não resolvem o problema, né? Porque eu quero ver se o banco tomar uma indenização de 5 milhões, se ele vai continuar lesando o consumidor dessa forma. Pois né? Você deve até fazer um parênteses aqui, até falar para a Malu, para o Cir aqui, para o Fred, é o seguinte,
É complicado isso. Você vê uma ação na justiça, por exemplo, você vai entrar contra um banco lá, uma indenização. Aí no fim da história o advogado trabalhou lá um cavalo, 2 anos, chega lá na frente, dá sei lá, 3 mil reais, né? Com coisa que vai fazer cosquinha pro banco, né? A gente, da faculdade, a gente aprende o tal do caráter educativo lá. Não é do que nada, né? Aí ele fala, tá, mas foi só um empréstimo na conta de uma senhora, foi só um não sei o quê. Aí eu volto um pouquinho. Eu tava esses dias lá na Procon do Povo, chegou uma senhorinha para falar comigo, ela devia ter uns 75, 80, não sei quantos anos. Ela falou, Flávio, eu preciso falar com você. Eu falei, tá, o que é? Apareceu um dinheiro na minha conta e eu fui ver e o dinheiro não era meu. Aí eu fui reclamar no banco. O banco foi lá, não quis tirar o dinheiro da minha conta, porque foi emprestado, me convenceu que era muito barato e me convenceu a pegar mais dinheiro. Só que eu não gastei o dinheiro está na conta. Eu ganho R$ 1.300 por mês, já voltei no banco as 3 vezes, quanto mais eu vou lá, mais a dívida aumenta. E hoje eu pago R$ 900 de parcela num dinheiro que eu não peguei e eu ganho R$ 1.300 por mês. Eu não consigo fazer compra no mercado mais. Esse mês eu não sei como é que eu vou fazer compra no mercado e meu marido não sabe como é que eu vou fazer. Falou para mim isso. Aí eu te pergunto, não é uma questão de valor financeiro. Quanto que não vale isso para aquela senhora que não está conseguindo ir no mercado comer por conta do banco e está com vergonha de falar com o marido que o banco enganou ela? Quanto não vale isso? Será que vale 2 anos de sofrimento? Não tem lógica. Então são pesos diferentes, né? Por isso que a justiça tem que dar uma bambuzada pesada no banco, né? E aliviar para o outro lado, né? Senão não adianta, porque às vezes 3 contos lá na frente para essa senhora aqui é alguma coisa, mas e para o banco é o quê? É nada. Então você acaba com a vida de uma pessoa humilde, porque é diferente da gente que está aqui, que graças a Deus tem uma condição bacana. Se a gente perder 3 contos aqui, você ganha depois. Agora a gente está falando de uma pessoa que ela está sem o dinheiro para comer a comida de amanhã, para comprar a comida amanhã, entendeu? Quanto não vale isso? Que valor que tem isso aí? Será que é uma coisa que é para enrolar 2, 3 anos para chegar lá na frente e dar 3 contos? Então esse juízo de valor moral, nem sei como é que chama isso aqui, né? Ele tem que ser visto, não tem? Sim. E trazendo até um pouquinho do juridiquês, mas só um pouquinho, né? A gente tem que falar da hipossuficiência do consumidor. Não tem como não falar sobre isso, né? Porque numa balança entre o consumidor de um lado e uma grande empresa do outro, obviamente que o consumidor é muito mais hipossuficiente ou muito mais como chama? Vulnerável, né? Do que a outra parte, porque ele não vai ter conhecimento daquilo, vai ler o contrato, não vai entender nada. A gente lê o contrato, às vezes não demora para entender, tem que interpretar, tem que pesquisar para conseguir entender o contrato. Então você imagina um consumidor, né? Essa senhora que você deu o exemplo, né? Hipossuficiente também financeiramente e para contratar advogado, porque se a gente vamos depois a gente vai falar do juizado, né? Que o pessoal confunde muito o Procon e o juizado, mas lá no Procon, beleza, tem vocês lá, vão atender, mas se a pessoa vai para o juizado especial, ela vai ter um atendimento ali básico, então ela não vai ter um advogado acompanhando ela o tempo todo, ela não vai ter, e do outro lado, milhares e milhares de advogados, então a paridade de armas entre um e outro, o consumidor tá lá com um revolvinho e o banco tá com um canhão mirado para ele, né? Um exército. Um exército. Então a gente tem que facilitar pro lado do consumidor, né? E uma coisa que também é importante, a gente tem lá o quantum indenizatório, os critérios para fixar o quantum indenizatório. E aí o juiz me fala uma coisa assim, porque nesse caso da senhorinha, eu vou dar 2 mil de indenização para ela, porque, coitada, ela ganha R$1.000 por mês, 2 mil para ela é muita coisa. Não, meu querido. Você tem que entender que é um direito difuso, é um direito coletivo. Se você der 2 mil para essa senhorinha, não vai impactar da forma e não vai fazer com que o banco pare com essa prática, né? Então, de um lado, ok, esse critério, mas do outro lado também tem que ser considerado o poder econômico do banco, né? Pra gente aumentar essa indenização, senão não tem como, né? Que lógica é essa, né? Se a pessoa tem menos poder aquisitivo, a dignidade dela vale menos, então. Exato, não tem lógica nenhuma, Aí você deixa o presidente de um grande banco sem comer, sem ter dinheiro para comer, e quanto que ele vai querer de dano moral? Quantos milhões, né? Qual que é a diferença, né? É isso mesmo. A diferença é que ele ganha 40 e gasta 41, ela ganha 1.000 e tá gastando os 1.000, né? Então, mas basicamente o problema é o mesmo. Mas sob a lógica do judiciário, muitas vezes não é essa a análise, né? Ô Malu, eu acho que você tocou num ponto aqui que a gente pode esclarecer para os nossos ouvintes, a diferença, acho que entre o juizado especial e o Procon, né? Para o consumidor saber quanto que ele deve usar cada uma das ferramentas.
Se algum de vocês puder esclarecer sobre isso, porque é algo também que nem eu sei quando eu devo usar um ou outro, né? Eu vou falar do lado do PROCON aqui, depois vocês falam do lado do advogado, né? Tá. Agora eu tô pro lado de cá. Mas calma que a gente é tudo amigo. O PROCON é o seguinte, então o que a gente fala para as pessoas? É claro que qualquer tipo de demanda ou confusão na área do consumidor, você pode procurar um advogado e entrar com ação, beleza, né? Só que tem algumas coisas que são fáceis para resolver. E o PROCON, ele resolve tudo, né? Quando o PROCON não resolve, por exemplo, a telefonia lá está cobrando da Malu conta duplicidade 6 meses. Aí a telefonia vai lá, você vai lá no PROCON, a gente consegue ou multa a telefonia ou faz ela parar de cobrar a Malu. Mas a Malu tem que pegar de volta esses 6 meses que ela pagou para trás em duplicidade. E às vezes eles não fazem isso no PROCON. A resposta não é essa. Por quê? Porque ele dá uma negativa no PROCON e às vezes a pessoa não vai na justiça. Então, de tanto dar negativa, compensa uma conta pela outra, né? Enfim, sim. É mais ou menos isso. Aí é que entra a questão do juizado. É onde o PROCON não consegue resolver, é fazer na marra com que aquela empresa devolva esse dinheiro, vamos dizer assim. Eu como diretor do PROCON, eu posso meter a caneta na hora e se o prejuízo da Malu for lá R$5 mil, eu posso dar uma multa de 30. Só que esse dinheiro não vai para a Malu. Esse dinheiro fica no fundo do PROCON e volta para o consumidor. Mas não para o consumidor Malu, volta em ações para o consumidor. Então, para a Malu não vai adiantar muito. Eu vou consertar o problema dela, mas eu não vou dar o dinheiro para ela de volta. Né? Então, se isso não rolar, tem que ir no juizado. Resumir mais ou menos aqui, hein? Entendi. O juizado, o PROCON é um órgão vinculado ao executivo? Executivo, né? E já o juizado ele é vinculado ao poder judiciário. Então vai ter um juiz ali que vai decidir uma causa que vai ser discutida e tal. É o famoso, as famosas pequenas causas, né, no juizado. Então são causas ali que vão até 20 salários mínimos. Às vezes você não precisa 40 salários mínimos até no juizado federal, né? Então você não precisa sempre de um advogado te acompanhando. Ele visa facilitar a relação do consumidor, da pessoa que precisa ali de auxílio, junto com o judiciário. Ele amplia, né, essa possibilidade, não paga custas em primeiro grau, um processo muito mais rápido, geralmente resolve numa conciliação. Então é um procedimento mais simples, tá? Mas está dentro do judiciário, vai ter um juiz ali batendo martelo do que vai ser resolvido. É isso aí. Só complementando, então, o PROCON ele é um órgão administrativo. Então, se você chegar lá e abrir uma reclamação, então, Fred, vai lá, você comprou um pão de queijo estragado. Aí você foi lá reclamar no PROCON. Eles vão abrir um processo também, mas é um processo administrativo, é um procedimento para chamar a empresa, tentar resolver o problema, mas não tem essa força que o judiciário tem para obrigar a parte a fazer alguma coisa, né? Diferente do judiciário, que não deu certo lá, vai para as pequenas causas e aí sim você vai ter uma ação judicial contra alguém, né? Que você vai ter muitas vezes que precisar de um advogado, né? Até 20 salários mínimos não tem essa necessidade, mas é altamente recomendável, né? Porque você não vai entender nada do que está acontecendo ali, que documento você tem que apresentar, onde que você tem que ir, né? Então, tudo mais. E até 40 salários mínimos, daí você vai precisar de advogado. Então, se a sua causa tiver ali, sei lá, 25 mil reais, 30 mil reais, vocês vão precisar obrigatoriamente de um advogado. E como o Moacir falou, ele vai bater o martelo, o juiz vai dar uma decisão. Goste você ou não, aquela decisão tem obrigatoriedade, ela pode ser enforcement, esqueci a palavra, olha só, toda esqueci a palavra. Ser obrigado, né? A empresa ser obrigada. Exato. Fazer bloqueio de conta, né? Isso, coercitivo. Isso aí, obrigada, Flávio. Então ele vai obrigar a empresa a fazer aquilo, a devolver o dinheiro, a pagar a indenização, coisa que daí o PROCON não tem essa. A porrada que o PROCON dá é maior. Né? Tipo sim. assim, um caso lá, né, de telefonia lá que vai dar uma indenização de 3, 4 conto, o PROCON play com uma multa de 500 mil, né? A empresa chega a dar até uma bambeada, mas só que esse dinheiro não volta para o consumidor. Esse é o problema. Ele volta quando? De repente, em alguns casos, sim. Comprou um produto errado, a gente consegue recuperar o produto, a pessoa dá outro produto. Por exemplo, semana passada eu atendi vários consumidores que tinham plano de saúde, não sei se vocês sabem, mas o plano coletivo de saúde, quase todos os planos, assim que identifica que o consumidor tem câncer, cancela o plano do cara, porque dá desequilíbrio financeiro. E escreve isso ainda, desequilíbrio financeiro. Que absurdo. E é ilegal, porque você tem que primeiro notificar com 60 dias, depois você tem que deixar o cara ir para o plano CPF, que é o plano individual, você não pode cortar. Só que os planos cortam, por quê? Porque quase ninguém vai reclamar. E eu atendi pessoas ali que estavam no meio de uma quimioterapia e cancelou, tchau, você não tem mais, não quero mais, vai para o prato direito, né?
Então, nesses casos, a gente consegue, o PROCON consegue fazer a pessoa voltar na marra para o plano de saúde e acabar o tratamento. Então, nesses casos, a gente consegue devolver para a mão do consumidor. Né? Agora, em alguns casos, não. Aí o cara tem que ir no juizado mesmo. Tem que ir pro juizado. Então, por exemplo, naquele caso da Malu, que a companhia colocou um plano de telefonia para ela e ela pagou durante 6 meses sem saber. Aí foi cancelado, foi no PROCON. Pode ser que devolve, né? Lá no PROCON, né? Pode ser. Mas se a companhia encebar não quiser devolver, você vai ter que ir no juizado. Nesse caso, por exemplo, que a gente conseguiu devolver essas pessoas para o tratamento de câncer, né? Certamente, se essa pessoa quiser, ela pode entrar na justiça com dano moral, porque é uma coisa assim descabida, né? A gente sabe que o empresário está aí para ganhar dinheiro, mas eu acho que tudo tem um limite nessa vida, né? Então, eu não sei, eu não sirvo para ter plano de saúde, porque você está pagando, o camarada, por exemplo, que estava lá, ele pagava há 15 anos o plano de saúde. Agora ele ficou doente, foi ver, tá com câncer. Então não te quero mais. Pof, cortou o plano do cara. No meio da quimioterapia, isso não tem lógica, né? Desumano, né, Flávio? Mas é isso aí. Se ficar com dúvida, Fred, igual você estava. Se acontecer isso, vou no PROCON, vou no juizado. Liga no 151, na hora. Pronto. Acho que é interessante deixar esse passo a passo para a população, né? Porque eu não tinha conhecimento desse número, não sabia, né? Tô tendo esse tipo de problema. Onde eu começo? Acho que é legal o pessoal ter. Quem vai no juizado também, vai no PROCON do mesmo jeito. Porque quando você vai entrar com uma ação, se você tiver um papelzinho do PROCON dizendo que o cara tá errado mesmo, já é 80% do caminho andado para dar certo. Legal. Exatamente. Bacana. É muito bom. É como a gente estava falando, né? Sempre a gente recomenda coisa de consumidor. Vai no PROCON. Se o PROCON não resolveu, a gente resolve, né? Ou se ele resolveu parcialmente, né? Também a gente depois pede a indenização. E tem lá no PROCON aparece, você tô falando besteira aqui, deixa eu falar, né? E lá no PROCON aparece de tudo, né? Você falou, claro que tem os grandes problemas do PROCON, mas tem os pequenos também. Tem gente que chegou no PROCON reclamando que queria comprar um rolo de papel higiênico esse é o fator Celso Russomano que a gente fala, né? Eu não ia falar o nome dele. Então o cara quer comprar, não sei como é que ele fazia isso no passado, não sei se podia, né? Ele quer tirar um rolo de papel higiênico do rolo e levar embora. Teve gente que comprou estimulante, estimulante sexual, por exemplo, na internet, não funcionou, o cara foi no PROCON reclamar, né? Então, também não está errado, pode reclamar, né? Se não funcionou, né? Então no PROCON aparece o que você pensar. Aparece no PROCON. Só para lembrar que você não pode tirar um rolo de papel higiênico lá no mercado, tá? Que você estraga o produto. Só pode fracionar aquilo que não estraga. Exemplo, esse fardo de água aqui, você pode tirar um que você não vai estragar, o mercado pode continuar vendendo o resto. Agora não tem como você abrir um pacote de papel higiênico e levar um só para casa. Aquilo lá que ele fez aquela vez está errado, não está certo. Né? Caixinha Fica de fósforo a dica pode. Aí. Caixinha de fósforo também, uma caixinha pode arrancar. Né? Agora mas você não pode tirar um palito, né? Mas eu não entendi aquilo, mas tá bom. Vou puxar a sardinha aqui um pouco pro Assir, que eu fiquei curiosa da conversa de vocês antes aqui do podcast. Então explica pra gente um pouco, Assir, sobre os contratos bancários, os cuidados aí que o consumidor tem que ter e aquilo que ele pode, na hora da contratação, observar e ver que é uma furada e, quem sabe, sair correndo dessa furada. Perfeito. Acho que a primeira dica que eu posso dar é fazer as coisas com calma, né? A gente vê as pessoas assinando coisas com as quais elas não entendem ou não concordam em razão da pressa, né? Então, fazer tudo com muita calma quando você está precisando de dinheiro, saber pesquisar as linhas de crédito para aquela sua necessidade. Uma recomendação que a gente tem feito também no escritório é passar por escrito para o seu gerente o que você está buscando de crédito, qual que é seu objetivo. Porque isso daí é para tentar evitar que o banco empurre o melhor produto da prateleira dele, né? O melhor produto que é para ele o melhor, né? Mais rentável. Aquele que o gerente está querendo vender para bater meta, empurrar título de capitalização junto. Então tem que estar muito atento a isso, ao que você quer. E a nossa recomendação de fazer por escrito hoje não é nada complicada. Você não precisa fazer uma notificação, uma proposta por escrito formalizada no papel. Hoje você conversa com o seu gerente pelo WhatsApp, né? E entre outros canais de atendimento ali que você consegue registrar qual que é o seu objetivo e também qual que é a sua capacidade de pagar aquilo, né? Porque hoje a gente sabe que um financiamento empresarial, por exemplo, se ele custar 8% por mês, ele já está matando o negócio, né? Já não tem como produzir tanta renda muitas vezes para pagar aquilo, né? Então a gente tem que entender que o objetivo do banco, o produto do banco é emprestar o dinheiro. Então pensa numa casa, se a casa não está alugada, ela não está rendendo.
Então, enquanto você tem uma dívida com o banco, você está rendendo para ele. Então, essa Bom tendência... pagador não é legal para o banco, não é esse interessante. banco odeia. Se não pagar é melhor ainda, né? Não, porque você fica dependente daquilo, né? Sim. A gente fez até uma analogia naquele workshop, Flávio, do feudalismo dos tempos modernos, né? Porque você fica preso ali a alguém que está dizendo que está te ajudando, né? Sim. A função social do banco é essa, né? Colocar dinheiro para fazer as coisas girarem, não para fazer as coisas morrerem. Só que o que a gente vê é banco lucrando lucros bilionários, batendo recorde trimestre a trimestre e consumidor enforcado aí com 78% da população no Serasa. Programa Desenrola tentando livrar um pouquinho disso, porque não pode apertar demais também, a população precisa ter alguém para emprestar dinheiro, né? Então, os cuidados são esses. Estar atento ao seu objetivo e à sua capacidade de pagar. E a recomendação principal também, por conta do quão complexo é um contrato bancário, se possível, consultar um advogado para te dizer ali o que você está assumindo, qual que é o tamanho do risco que você está tomando ali, né? Ó, Sir, mas você falar para as pessoas terem calma na hora de assinar um contrato e lerem um contrato é mais ou menos igual eu no Procon falar para as pessoas quando verem promoção pela metade do preço na internet, clique aqui, não clicar, né? Não vai escutar, né? Não vai escutar. Mas essa pausa de respirar antes de assinar, pedir a cópia, mandar para alguém que você conhece, ela funciona, tá? Essa daí funciona. Inclusive comigo, às vezes que eu precisei fazer algum empréstimo rápido ali, tomei o cuidado de sair da agência, não assinar ali. Foi lá fora tomar uma água. Porque é um encantamento, né, que acontece ali. Então você vai achando na calma mesmo as armadilhas que tem dentro do contrato. E também nada impede de você discutir isso depois, né? Mas a dor de cabeça é maior, que você vai ter que pagar advogado, às vezes pagar custas de processo judicial, né, se não for no juizado. Já aproveita, não pague, não seguro prestamista não é obrigatório, tá? Todo contrato no banco, você vai emprestar uma grana, os caras colocam no meio. Eu fui pegar uma grana no banco esses dias aqui, a hora que eu fui ler o contrato, ninguém me falou nada, cliquei no negócio do banco, liguei para tudo certo. A hora que eu fui ler, seguro prestamista. Falei, não pode ser que logo na minha vez, né? Eu liguei lá, tiraram na hora. Olha, seguro prestamista, você não é obrigado a colocar, não. Você coloca se você quer, tá? Tem muita gente pagando isso. Todo mundo paga, todo mundo enfia todo mundo isso. paga. A menos for contrato imobiliário daí. Aí lascou. Alguns que são obrigatórios daí o prestamista, mas são poucos mesmo. Sim. São poucos. E aí, eu só queria puxar uma deixa aqui que o Assir falou de escrever, né? E isso fica uma dica, pessoal, para qualquer situação, você como consumidor. Então, aconteceu algum problema com qualquer empresa, manda um e-mail, manda um WhatsApp narrando tudo que aconteceu. Olha, eu fui aí, contratei o pacote de viagem tal, e aí era para pagar dessa forma, ou cancelaram a minha viagem. Conta a história ali, vai produzindo provas, né? Porque isso é importante. É muito mais fácil a gente depois, se tiver que tomar alguma medida, ter essa prova, ter algo por escrito, do que você falar, mas eu fui lá e conversei com a agência, tá? Você tava sozinho? Tava. E aí, como é que a gente prova? O gerente é meu amigo. Eu tava com a minha mulher, com o meu marido. Não resolve, gente. Marido e mulher não pode testemunhar. Então, escreve um e-mail, conta a história, vai documentando tudo que pode. O Assir bem falou aqui, o WhatsApp, tudo é por WhatsApp hoje, é prova documental. Então, escreve, olha, fui aí, aconteceu isso, isso e isso, eu combinei isso, eles descumpriram. E aí vai guardando toda essa conversa, porque depois, se tiver que levar no Procon, se tiver que levar para um advogado, a gente tem, né, provas pra gente poder trabalhar. A gente tem como comprovar tudo o que aconteceu. E aí o seu direito vai ser mais facilmente resguardado, né? Todo mundo tá no Zap, né? Uma dica para quem acompanha. Se você fica printando conversa dos outros na internet e manda para fazer fofoca, o que é que custa printar a conversa com o gerente, né? Que depois pode, é claro, né? Você pode usar isso na frente, aí é ao seu favor. Agora, quando você printa a conversa dos outros e manda por aí para fazer fofoca, você ainda pode se estrepar ainda com os dois aqui, que pode ter uma ação ainda em cima disso, né? Exato. Cuidado com esses prints, cuidado. Só tire print de coisas importantes. Exato. E a fofoca não é importante. Então pega essa dica aí, pessoal, que é muito boa também, né? Então tem que ficar de olho, tem que tentar documentar, né? Não adianta também, chegar lá no Procon, eu contratei tal dia, cadê o e-mail? Não tem, apaguei.
Cadê o contrato? Ah, não me deram. Então tem que juntar documentos, né, gente? Quanto mais documentos vocês tiverem, melhor para tomar uma medida Tem ali, gente né? que chega no PROCON lá para fazer a lei do superendividamento, né? A pessoa chega, tô superendividado, preciso fazer. Tá, mas a senhora deve aonde? Ah, não sei, puxa aí, né? Não é assim que funciona, né? Puxa aí. Não dá, né? Não dá. Tem que ir guardando esse negócio de apagar e-mail, gente. Não apaga e-mail, deixa lá. Não vai fazer mal pra ninguém, deixa o e-mail lá. Todo mundo tem uma conta de banco antiga há muitos anos. Quem já tem 40 anos, duvido quem não tem uma conta velha de banco que pagou, não guardou o comprovante, depois de trocentos anos o banco falou, tem uma dívida sua aí. Ninguém consegue provar que pagou esse inferno porque ninguém guarda, né? É complicado. Hoje eu vou te contar um negócio. A internet é tudo botão só, cara. E existe esses casos... É o que mais tem, isso aí. Conta não encerrada que eles falam. Conta não encerrada. Fica lá aquele troço marcado lá que você tem uma dívida, você paga, você não guarda o comprovante e o banco te cobra de novo, né? O banco, eu nunca vi banco dar vantagem para alguém, nada, né? Você tem que provar que você pagou, você tem que... É você que tem que se virar para fazer dar certo. Falar nisso, a gente tá falando aqui com Copegem, jovens, empresas novas aqui, uma coisa que é muito recorrente no PROCON, que fica o alerta, quando você abre uma empresa, até quando você abre uma MEI, você recebe um boleto. Associação Nacional do não sei das quantas, você não precisa pagar, gente, tá? Esse boleto a conta não é sua. Não pague. Jogue fora os boletos. Tem a Associação do Brasil inteiro que manda boleto para as pessoas. Inclusive a gente descobriu um escritório. Já descobrimos um escritório aqui de Maringá que estava mandando boleto para os outros. Nossa. Aqui. E não é crime porque ele te manda um boleto de uma associação para você pagar e participar. Só que não é explicado isso, você só recebe o boleto. E aquela cara daquele boleto vem com logomarca do governo federal e não sei, olha que bonito que você fala, eu vou pagar, porque é só duzentão, é melhor eu pagar, né? Não é melhor, duzentão é seu, vai beber em cerveja, vai bater o carro, né? Não pague. É aquela cultura, né, Flávia? É só R$200. Não, meu filho, né? não é pra perder nada, nem R$1, né? Não é pra perder nada. A gente não paga nem os nossos boletos, mas parece que dos outros quer pagar, nunca vi. Ô, Flávio, uma pergunta que ficou aqui, né? A gente falou bastante do direito do consumidor, dessa área. Você até comentou que a TIM, ela tem uma pessoa especializada no PROCON, né? Mas eu acho que você poderia dar algumas dicas aí das empresas agora, né? Voltando um pouco pro lado empresarial, né? O que as empresas podem estar fazendo junto ao PROCON? Isso é bacana. Para estar tentando não ter esse tipo de problema, né? Essa é a missão nossa. Desde o dia que a gente entrou... Vai ter algum dono de banco vendo aqui esse podcast, né? Ele já, é chique, hein? Né? O que a gente faz com as empresas? Primeiro, a gente tem um espaço empresa, então a gente convida as grandes empresas que dão mais rolo a colocar alguém lá dentro. Tem algumas que não merecem esse convite, não, então a gente não chama, né? Eu não vou falar aqui quem que é, mas tem umas aqui na cidade que, meu Depois Deus você fala pra do gente céu, aqui. Né? É questão financeira sempre, né? Tá, aí tudo bem. Além disso aqui que as empresas trabalham no PROCON, a gente está fazendo o quê? A gente chama de colóquio. Por exemplo, a gente foi esses dias lá na CIM, com o núcleo de revendedores de pneus de Maringá, porque você tem algumas lojas desse setor que estão aplicando golpes adoidados nas pessoas. Só que os empresários do setor, eles estão ficando brabos já, porque enquanto tem alguns que fazem errado, todo mundo que faz certo acaba levando um nome ruim também, né? Então o segmento fica queimado, né? Então é claro que a gente fez uma reunião com todos ali. Shopping, por exemplo, a gente já fez reuniões em cinema, reuniões em shopping, orientação para lojista, porque a gente não, o PROCON está aqui, depois que eu assumi, qual que é a ideia? Não é multar a empresa, a gente quer ensinar a empresa, explicar para a empresa o que tem que fazer, porque eu, por exemplo, eu sou político, eu não quero brigar com a empresa e nem com a população, eu quero deixar os dois felizes, né? Então, para ser feliz, um bom plano. Para ser feliz, um tem que entender do direito do consumidor e o outro também tem, enfim, né? Aí a coisa se completa. Então a gente conversa muito com as empresas, chama as empresas para conversar com a gente no PROCON, explica da legislação, restaurante, a gente faz reunião com o pessoal da Bracel, enfim, a gente está indo em todo o comércio, reunião com a Civamar, junto com a CIM, para poder ensinar e falar para os empresários. E o empresário tem muita dúvida. É interessante quando você vai no shopping lá, tem gente que não tem preço na vitrine e não sabia que tinha que colocar, né? Tem gente que tem lá self-service, restaurante, não sabia que tinha que ter o preço do quilo, né? O cara não sabe, porque hoje quando você vai abrir uma empresa, você vai na prefeitura, você tirou o alvará, acabou, você não tem um curso para você ser empresário, né? Sim, isso aí. Você tem que se virar por conta, cara, né? E hoje uma multa, por exemplo,
sem preço na vitrine, chega até 30 mil reais. Se você tem uma lojinha pequena, a gente não multa, a gente vai lá, avisa uma vez, avisa duas, na terceira o cara leva a multa. Uma multa de 30 pau num caixinha pequeno, a empresa dá uma balançada legal, né? Sim. Enfim, então as pessoas têm que ter essa noção. A gente quer ensinar o empresário, como eu já disse, empresário quando abre a empresa, ele junta os documentos, contrata um escritório, tira o seu alvará, pega a autorização para trabalhar, mas ninguém deu um curso pro cara do como é que ele tem que fazer para praticar com o consumidor. E tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa. Aí é que a gente entra para falar, peraí, não é bem por aí, né? E tem que lembrar, né, Flávio, que a gente falou de vários casos aqui de empresas grandes, que a gente, né, até sabe que tem uma certa má fé, mas a gente tem que lembrar também que no Brasil a grande parte do empresariado são os micro e pequenos empresários, né? O cara não sabe mesmo, 70 e poucos por cento, não me lembro o dado exato agora, mas a grande maioria é pequeno e médio empresário e o cara não sabe. Ele tá fazendo porque ele não sabe, ou ele não está fazendo porque ele não sabe. Então esse papel do Procon, esse posicionamento do Procon é sensacional, porque a gente aqui como Copegem, como Conselho do Jovem Empresário, a gente traz vários eventos. Esse podcast também é um jeito da gente levar informação para o empresariado, também para os consumidores, óbvio, né? Mas o nosso foco sempre é o empresário, a gente se desenvolver como empresário e levar aquilo que a gente aprendeu para a sociedade. Então, é fundamental que não só o Procon, mas todos os órgãos consigam ali fazer esse diálogo com o empresário, né? Porque a Assim tem desempenhado um papel excelente também com vários cursos, mas é o empresário também ter vontade de ir atrás de entender, né? Porque tem aquele empresário que quer crescer, que quer aprender, que quer melhorar, e tem aquele empresário também que tá lá tranquilão, que não quer aprender muita coisa também, né? Então, paciência, mas parabéns pelo trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar mesmo de um trabalho nesse sentido pelo Procon, né? E é importantíssimo, porque muitas vezes quem tá na outra ponta não é alguém que quer prejudicar o consumidor. O Andy passou aqui agora, Maringá tem 40 mil mês, que é o empresário mais simples. O cara não sabe mesmo. 40 mil empresas. Não sabe. E até esses dias eu tava vendo esses dados no site do governo e são impactantes, assim. Acho que eram mais de 80% era microempresa, MEI e empresa de pequeno porte. As grandes corporações fazem parte da minoria das estatísticas. Então, assim, a gente precisa, sim, olhar para o pequeno empresário, orientar ele, né, e trazer informação para que ele não cometa esse erro, né? E a gente tem uma obrigação moral, depois que eu me elegi vereador, eu entendia diferente. Eu olhava uma grande empresa, por exemplo, eu falava, mas aquele cara tem que vender, aquele supermercado lá, ele tem que vender mais barato mesmo, que se lasque o resto, né? Porque o cara é pequenininho, não tem preço, ele que se exploda. Eu pensava assim. Aí depois nós tivemos uma discussão na Câmara que falava sobre a abertura do mercado no domingo. Nos grandes centros isso aí é normal, né? Mas aqui não, virou um brigueiro, né, na cidade. Na cidade pequena. Aí eu peguei alguns estudos e fui estudar a fundo esse caso, né? Olha eu viajando no assunto aqui, mas é legal. Aí, não, pode ir. Qual que era a ideia? A gente tem as pequenas empresas e as grandes, né? Você tem lá uma grande rede de supermercado, por exemplo. Elas vendem de tudo que tem no varejo. Isso é dados da época, deve estar mais ou menos igual, né? Eu me lembro que era quase 80% de tudo que era vendido no varejo era nas grandes lojas. Só que as grandes lojas não davam nem 2% dos empregos. E os pequenos davam quase 100% dos empregos e vendia 2% das mercadorias. E aí, outros estudos que a gente foi acompanhando, por exemplo, eu não sabia disso, em alguns países, aqui a gente tem estudo de impacto de vizinhança, que é se o caminhão que vai passar vai encher o saco, se a poluição vai encher o saco, mas nós não temos estudo de impacto social. E alguns países têm. E a gente falou, mas por que serve isso, né? É para não acontecer igual alguns países. Os Estados Unidos tem muito disso. Abre aquelas super lojas de departamento, que é igual um mercadão grandão. Numa cidade pequena, pof, o cara coloca um negócio daquilo no meio da cidade. Mata tudo que tem em volta e a cidade vira um deserto. Então a gente tem alguns bairros aqui em Maringá, por exemplo, sem citar para não falar do mercado, né? Por exemplo, um bairro bem afastado que nós temos aqui, né? Para cá, botaram um mercado enorme no meio. O que aconteceu? Os pequenos rebentou com tudo. Fechou açougue, fechou loja de ração, pet shop. Você esculhamba toda uma região. E se você analisar sobre esse aspecto do que um dá 2% do emprego e vende 80% da mercadoria e o resto dá 100% do emprego e vende só, entendeu? Essa conta não fecha. Então por isso que a gente tem cada vez mais olhar para os pequenos, porque olhar para o pequeno é olhar para a gente também, né? Porque se essa galera toda tiver sem emprego e ficar só o grande, tá todo mundo passando fome, não tem, porque o grande não consegue empregar todo mundo, né? É um trator que passa em cima das pessoas. Acho que a lógica do banco é mais ou menos essa, né? Ela chega e pega tudo, né? Só que não tem esse estudo de impacto social, né?
Exatamente. Fiz uma curva aqui, fui longe no assunto Não, aqui. né? é isso mesmo, né? Quem gera emprego no Brasil realmente são as pequenas microempresas, né? Elas que são as geradoras de emprego. Mas, para fechar, então, se também você, empresário, está com dúvida aí a respeito de alguma coisa relacionada ao direito do consumidor, liga no 51 também. Liga no 51, vai lá pessoalmente. A gente tem várias pessoas aí que participam. Inclusive, você falou do João Vitor, que é um amigo nosso, que é do Maringá, da Euforia Eventos. Todo evento que o João Vitor vai fazer, ele vai primeiro no Procon. Falar, vou fazer o jogo assim, assado do Flamengo, como é que eu tenho que fazer? Tal. Vou fazer show, não sei o quê, como é que tem que fazer? Tem que ser assim, assado. Então existe toda uma conversa que a pessoa pode ter antes. O cara tem uma consultoria sobre direito do consumidor, ele não vai levar a multa, não vai se estrepar, foi lá, conversou, não pagou absolutamente nada e tá todo mundo certo, entendeu? Então não tem para que não ir no Procon, a não ser que o empresário não tá afim de que vai no Procon, né? Aí o cara primeiro faz errado para depois ir lá chorar as pitangas, né? Aí não resolve também, né, Não, Flávio? Daí não vai reclamar que levou a multa também, né? Exato. Aí a gente leva a multa cautelar e o cara vai ter que, em 10 dias, vai ter que se virar para arrumar 30, 40, 50 processos lá, senão a multa pega pesado pro lado dele. Aí já muda a conversa. É isso aí. Bacana, gente. Eu acho que era isso por hoje, né? O tempo que a gente programou. Eu queria pedir aí para, se os nossos ouvintes quiserem saber mais sobre o trabalho seu, Flávio, onde que eles podem te acompanhar, também o trabalho do Procon daqui da cidade. O Procon está nas redes sociais, só bater Procon Maringá, você encontra. As pesquisas do Procon, você encontra tanto nas redes sociais como nos buscadores. Você bate no Google aí, pesquisa Procon Maringá, já aparece lá. Então tem de gasolina, fralda, o que você pensar tem pesquisa do Procon. Agora a gente está diversificando mais. O Procon antes era só gasolina, gás de cozinha, cesta básica, agora a gente está colocando mais coisas, né? Eu aprendi depois da Expo Engá, porque a Expo Engá virou uma briga muito grande por causa do preço da cerveja, né? Sim. Esse é um tema para um outro podcast, se quiser. Aí o que eu entendi? Falou, olha, por mais que eu ache que é um assunto insignificante o preço da cerveja, para fazer uma pesquisa pelo Procon, as pessoas querem saber. Então, se eu sou funcionário da população e a população quer saber o preço da carne, o preço da cerveja, então vamos fazer, né? Não é eu que mando, quem manda é o povo, né, cara? Entendeu? Então, as pessoas podem acompanhar por aí. E as minhas redes sociais é Flávio Mantovani, .oficial. Estou no Instagram fazendo meus videozinhos lá sobre direito do consumidor, falando para as pessoas, enfim, tirando dúvidas. Então, é um trabalho muito bacana. Eu realmente fiquei apaixonado pelo direito do consumidor. Enquanto advogado, já gostava muito. Agora, no Procon ali que você senta com 30 pessoas por dia, pega um que está ali tendo um problema de saúde, que se ele não entrar em tratamento amanhã, ele pode perder a vida, você consegue recuperar e aquele cara volta. É algo assim que chega a arrepiar, que muda a cabeça da gente, sabe? Então eu estou muito feliz ali. Não sei por quanto tempo que eu vou ficar no Procon. Creio que ano que vem eu já vou sair, mas enfim, né? Pelo menos o pouco tempo que eu ficar lá, eu quero deixar uma história bem legal e uma mudança bem significativa aí para os próximos diretores. Bacana. Ergueu a régua, hein, Flávio? Você Coitado viu? Do próximo que se entrar. Agora, você se prepara que você vai ter forte, que né? erguer mais a régua ainda, né? Bacana. Isso mesmo. Bacana mesmo. Eu queria aproveitar, Fred, fazer um convite, né, para quem tá nos assistindo, além de agradecer o Flávio, queria fazer um convite, puxar a sardinha pro Copegem, né, gente? Já que eu tô aqui representando a diretoria, queria falar com você que tá nos ouvindo e que você é jovem empresário ou uma jovem empresária, né, que a gente tem pouquíssima participação de mulheres no conselho, né? Então eu queria chamar você para participar do Copegem. Esse ano já não dá mais tempo, né? Já foi processo seletivo, mas no ano que vem, em junho, acompanhe nossas redes sociais, @Copegem com J, e você vai ficar sabendo aí do nosso processo seletivo. Então, se você é jovem, é empresário, tem sua própria empresa, ou é sucessor do seu pai, da sua mãe, você pode entrar no Copegem se você tiver até 34 anos, tá? Esse ano eu já me aposento, infelizmente, né? Mas quem tiver aí entre 18 e 34 anos, preferencialmente um pouquinho menos, né? Para poder ficar mais tempo, se inscreva, né? Acompanhe o Copegem e tudo bem que não está aberto o processo seletivo ainda, acompanhe o Copegem mesmo assim, acompanhe o Copecast, siga as nossas páginas, vão nos nossos eventos abertos, né? A gente tem o Copegem Business, a gente tem o Impacta, a gente vai ter um evento para mulher super legal para convidar você, mulher, pelo amor de Deus, mulher, venha.
né? A gente sabe que a mulher, além de tudo que o homem faz, ainda tem mais um montão de coisa pra fazer, né? Então a gente, mas mesmo assim, queria reforçar esse convite aqui pra fazer parte do Copegem, pra conversar aí com essa galera foda, né? Igual o pessoal que veio aqui hoje e participar, né? Lá no conselho, se capacitar, melhorar como empresário, como pessoa, né? Porque a gente tá aqui pra isso, né? Eu acredito nisso. Eu não tô afim de queimar a encarnação, não. Eu tô afim de aprender, melhorar, né? Porque eu quero ir pra um lugar melhor. Então, fica aí o convite. Sigam a gente lá nas redes sociais, ouçam os nossos podcasts. O João Vitor, vocês comentaram que ele fez um podcast com a gente também. O prefeito também tem muito conteúdo de qualidade. Então, eu queria agradecer aos meus queridos companheiros de hoje pela qualidade aí da conversa e convidar vocês aí pra seguir as coisas do Copegem e fazer parte aí dos nossos eventos. Também queria agradecer aqui o Assir, né? Por ter participado. Né? Eu que agradeço, Fred. É um prazer conversar com todos vocês, com o Malu, mais uma vez participando de um evento juntos. Flávio também, mais uma vez uma honra participar de um evento com vocês. E mandar um beijo para minha esposa, Caroline, que está assistindo. Um abraço para os meus amigos do Escritório Veríssimo e Viana. Quem quiser me acompanhar nessa minha jornada de advogado do direito bancário, advogado consumerista, pode me seguir no Instagram, @AcirMarcondes, ACIR Marcondes, com S no final, e também na página do Veríssimo e Viana, @Veríssimo e Viana. Pode nos acompanhar lá pelo Instagram, que a gente está sempre postando dicas jurídicas, falando sobre o tema, dentre outros. Então, muito obrigado a todos aqui. Por último aqui, só agradecer aos nossos patrocinadores, né? Eles que ajudam aí a gente colocar esse podcast no ar. Cafiço Contabilidade, E-Box, Veríssimo e Viana Advogados, IT44 Destilaria e Romancini Advocacia Empresarial. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.